você, obrigatoriamente, você tem que passar pelas 3 fases: paciente deitado, paciente sentado, paciente em pé. Na lesão de membros inferiores, a gente começava com o paciente deitado, depois a gente ia logo evoluindo para a posição ortostática, treinamento de marcha, aquela coisa toda. Então aqui, eu tenho que levar em consideração o quê? Que ele tem quadro áltico no ombro, lembra que ele pode estar, devido à luxação, ele pode ter feito uma tendinite, lembra-se disso? Inclusive nós fizemos 2 testes específicos para poder caracterizar se existia uma inflamação ou não. Normalmente, a articulação já voltou para o lugar, ou seja, já foi feita a redução, só que ele fica com essa sequela, onde está entre aspas, esse desconforto, às vezes até dor, no tendão do supraespinhal. Se você pedir para ele levantar o braço sozinho, ou seja, para trabalhar flexores, provavelmente ele não vai conseguir nem chegar a 90 graus, não porque ele não tenha grau 3 de força muscular, que nós vimos que o perfil de força dele, do trauma ortopédico, é grau 3 de força, não é esse que a gente vem estudando ao longo do período. Só que ele, por medo, essa articulação está instável, ele vai sentir que está crepitando. Então, o que eu sugiro para vocês nesse primeiro momento? Sem levar em consideração aquelas técnicas de arco cinemática que o professor Edgar já passa na cinesiologia, não passou para vocês? Técnica de deslizamento, para ir soltando, mobilização de escápula. Essa parte eu estou sempre pulando nas minhas aulas, porque eu sei que ele já passou lá. Ou seja, a arte cinemática ela é sempre importante, movimentos acessórios. Aqui eu já estou passando para a macro cinemática, né? Os movimentos mais amplos. Então, eu ao longo da minha carreira, eu sempre tive sucesso com o paciente. Em que sentido? Em um primeiro momento, é resistência ou não isso aqui? Será que é? Se você for olhar pela lógica, você vai dizer que isso aqui é uma cinesioterapia ativa resistida. Só que na prática, para esse caso que eu acabei de relatar, não é. Sabe por quê? Porque o lado sadio, veja aqui, o que vai acontecer? Vamos supor que o lado lesado seja o membro superior, o ombro direito. Ele vai fazer esse tipo de movimento, ó. Vocês ainda continuam achando que a cinesioterapia ativa resistida? Entenderam aqui? Faz de novo. Olha o que está acontecendo. Então, o bastão, ele pode ser utilizado como uma resistência, não nessa fase, na fase final de tratamento. Nessa fase, eu estou usando o bastão para quê? Autoassistir. Ele está fazendo uma cinesioterapia autoassistida, que o bastão é que está fazendo o movimento. E aí o que você percebe? Ele mesmo fazendo, você está aqui orientando, eu vou mostrar direitinho o que faz. Ele mesmo fazendo, ele ganha confiança, ele vê que ele vai passar, ele vai até o limite que ele conseguir. Tá? E essa articulação, lembre-se, note-se, observe-se que eu não estou falando de ombro congelado. Essa aula todinha de luxação de ombro, eu não abordei ombro congelado. Lembra-se disso? Porque se tiver ombro congelado aqui, é outro papo. Por que eu não abordei ombro congelado? Porque o ombro congelado está onde? Reumatologia, capsulite retrátil. Essa aula todinha, se você pegar a tua matéria lá, a parte escrita, eu fiz essa observação. Esse paciente não tem ombro congelado. Porque se tivesse um ombro congelado, não adianta ele fazer 500 aqui que ele vai continuar com o ombro congelado. Está claro isso? Como todo mundo está registrando, porque eu não quero mudar o foco para o ombro congelado. Porque se eu passar para o ombro congelado, eu estou falando de reumato. Estou falando aqui daquele paciente que está com uma limitação articular. Está certo? Por retrações musculares e pela causa da dor. Então, quando eu coloquei lá na aula, cinesioterapia ativa livre, resistida para flexores, extensores, abdutores e adutores de ombro, é isso que a gente está fazendo agora. Está claro isso? Tudo bem? Então, eu estou te falando que no primeiro momento, pelo fato dele ter mais força, mais confiança no membro sadio, ele deverá primeiro puxar o lado sadio. Aí o que você faz? Você fica aqui atrás dele, ó. Vem, ó, ele começa a ajudar. Volta. À medida que ele vai repetindo isso, ele vai percebendo
que não está tão travado quanto ele parecia, essa articulação ela vai soltando. Tem um alongamento ainda, eu vou finalizar com um alongamento. Você poderia ter feito um alongamento antes, a gente vai falar. Eu quero dar esse protocolo para vocês. Alguém já fez algum exercício, algum protocolo com bastão, desse que eu estou mostrando para vocês? Já viu o estágio? Vai, né? Então, olha só. Flexores. À medida que ele vai ganhando amplitude, ele vem, não é no mesmo dia. Isso aqui você vai evoluindo dia a dia, tá legal? O que é interessante no bastão? Trabalhei flexores. Eu vou pedir para ele fazer isso aqui, ó. Que movimento ele está fazendo? Rotação interna de um lado e externa de outro. Se estamos falando de músculo, então eu estou trabalhando rotadores internos e externos. Aí você deve estar pensando assim: pera aí, Barradas, mas você o semestre todinho falou lá em quadril que você não trabalha rotadores especificamente. Por que você está trabalhando rotadores especificamente em ombro? Porque ombro eu tenho que trabalhar em 3 planos de deslizamento. Ou seja, flexão, extensão, adução e abdução, rotação interna e rotação externa. Não no sentido de somente fortalecer a musculatura, mas no sentido de que lubrificar essa articulação. Tá certo? Então aqui, ó, flexores, tá certo? 2 séries de 10, 3 séries de 10. No primeiro momento vai estar muito discrepante, você pode estar auxiliando ele aqui. Mas você vai perceber que de repente na segunda consulta, na segunda sessão, você já vai estar dominando isso. Por quê? Bastão, você pode orientar o paciente para fazer em casa no dia que ele não vier. Ele pega um cabo de vassoura na casa dele, ele pega um corpo e ele faz. Lógico, você não vai mandar ele fazer tudo no primeiro dia. Mas hoje é a primeira vez, eu vou passar o dever de casa para ele. Amanhã, se o senhor não sentir nada, você pode fazer 10 desses em casa. No outro dia, eu já oriento ele a trabalhar o quê? Os rotadores, ó. Cuidado aqui para não levar uma bastão na cabeça. Rotadores, ó, internos de um lado e externos de outro. E eu vou ficar aqui monitorando o quê? A qualidade desse movimento, que a princípio não vai estar boa também pela fraqueza muscular. Por que ele está deitado? Para a gente tentar dar o máximo de confiança para ele. Outro aqui, ó. O que ele está fazendo? Respira, sempre a 90 graus. Volta. Isso, eu reparei no meu dia a dia, que isso passa a confiança para o paciente. Eu só fico observando o que está muito discrepante. Então, se você observar, com 3 tipos de exercício eu trabalhei o quê? Flexores e extensores, rotadores internos e externos, adutores e abdutores. Sim ou não? Sim. Se eu pedisse para ele fazer sozinho, ele não iria fazer, que ele ia ficar com medo. Então, o bastão, nesse momento aqui, ele está fazendo uma assistência do movimento. Mas quando chegar na fase final, na posição ortostática, esse bastão já vira o quê? Já vira resistência. Inclusive tem bastões que tem 1 kg, 2 kg, 3 kg, não sei se vocês já viram. Alguém já viu? Aonde? São cores diferentes, não é isso? Tipo Teraband. Eu vi isso há quase 15 anos atrás, foi a primeira vez que lançou. Foi lá na... Oh meu Deus, na Brigada Paraquedista do Exército. Cada um tem uma rosquinha e você põe mais. Vai graduando. Então, nesse caso, você faria com bastão o quê? O bastão mais leve, porque o teu objetivo não é resistência. Qual é o grande objetivo aqui nesse momento? Ir aumentando a amplitude articular e começar um início de fortalecimento muscular. Tá certo? Quando eu associo esses 3 movimentos que nós fizemos, ou melhor, esses 3 planos de deslizamento, qual é o movimento que eu tenho? Deixa eu associar tudo aqui, ó. Que movimento é esse? Muito bem. Circundução, gente. Vai fazer para um lado, e depois, ó. Nós estudamos lá em cinesioterapia uma coisa chamada controle padrão motor de movimento. Isso aqui a gente está recuperando isso. Tá claro? Tudo bem? Então isso aqui, protocolo isolado. Antes de eu botar ele na posição sentada, tá passando, tá? A gente está evoluindo de sessão por sessão. Eu já vou pedir a eles, palma a sua mão. Traz até onde você conseguir. Bem, provavelmente depois dessa sequência com bastão, os dias estão passando. Ele vai começar a fazer sozinho o movimento. Que tipo de cinesioterapia é essa?
Ativa livre. Se você começar a fazer isso sem um trabalho com bastão, você vai perceber que você vai ter muito mais dificuldade, vai demorar muito mais tempo. Por quê? Porque ele está com medo, ele ainda tem resquícios de dor. Então nessa posição a gente trabalha flexores de escápula humeral. Se eu pedir para ele fazer isso aqui, ó, traz até o centro. Estou trabalhando quem? Adutores. Aí eu começo a trabalhar isoladamente esse lado. O lado sadio foi só no primeiro momento, tá certo? Fique repúblico lateral esquerdo, por favor. Para trabalhar abdutores. Está vendo aqui a importância do teste muscular que a gente faz? Na realidade, o teste muscular, cinesioterapia, nada mais, nada é do que nosso movimento. Esse movimento a gente tem que tomar mais cuidado, lembra? Porque o tendão subespinhal é o principal abdutor. Só que se você caprichar, se você tomar cuidado com o bastão, quando ele chegar nessa fase, é óbvio, você está fazendo com o bastão, você está fazendo um ultrassom em cima do tendão, você está fazendo um laser para desinflamar. Não esqueça que não é ombro congelado, mas esse paciente ele tem uma tendinopatia ocasionada pela luxação do ombro, que é a tendinite do subespinhal. Então aqui, ó, abdutores isoladamente. Tudo bem? Então, feito isso, você vai perceber o quê? Que ele já vai ganhando controle motor. Você pode, eu não faço, mas se você quiser fazer, você pode fazer o quê? Começar a jogar resistência aqui. Caneleira de meio quilo ou o halter. Por que você não faz barradas? Porque nessa posição eu prefiro só recuperar o arco de movimento dele e preciso recuperar a força. Aí o que eu vou fazer? Senta, por favor, isso. Para lá, senta aqui. Ó. Vocês acham que o paciente ele vai ter a mesma facilidade que já estava tendo na posição deitada? O que vocês acham? Porque sentado ele já passa a ter o controle e equilíbrio de tronco, não é isso? Então, é possível, e isso aí você só vai perceber em cada paciente, é possível que nessa fase ele tenha ainda insegurança. Ele estava conseguindo fazer bem deitado e quando você pedir, é o direito que está trabalhando, né? Vai, faz. E você pode, de repente, vão ter pacientes que cada desenconforto não tem mais nada, ele vai fazer bem, mas se ele estiver ainda inseguro, o que você pode fazer? Isso aí vai de caso para caso. Estado emocional do paciente. Você pode voltar com o bastão. O meu protocolo é esse, independente de ele estar seguro ou não, eu volto com o bastão. Porque, gente, saiu da posição sentada, deitada, foi para a posição sentada, já mudou tudo. Então, para ele adquirir confiança, eu vou pedir que ele faça, deixa o lado dominante aqui, isso. Provavelmente você vai ver essa imagem. Provavelmente. Por quê? Porque aumentou a dificuldade do movimento. Agora, é bem verdade que vão ter alguns que você vai pedir para fazer, você vai ver que ele tem um baita de um controle, já está tudo tranquilo. Aí o que você vai fazer? Você vai acelerar, você vai encurtar esse período que ele vai ficar sentado. Está dando para entender? Tá? Ou seja, cada vez que você muda a posição do teu paciente, eu gosto de deixar ele refém do bastão. Mudei, dá o bastão para ele. Por quê? Porque ele já vai ter a lembrança de deitado, ele foi bem com o bastão. Porque tem pacientes que vão ficar inseguros. Tá? Mas vamos fazer o protocolo sentado aqui que eu vou mostrar para vocês que dá para fazer. Levanta um pouquinho para mim, por favor. Aqui. Direitinho, agora vai. Ó, você pode trabalhar em 2 momentos. Aqui, ó. Vem. Até 90 graus, volta. E depois fez 2 séries de 10 até 90 graus. Depois você faz de 90 a 180. Preferencialmente em frente ao espelho. E você sempre... Não, aí você vai fazer aqui, ó. Você pode fazer 2, você pode fragmentar. Se você perceber que esse paciente está com medo, tem um desconforto ainda quando chega a 90 graus, você fragmenta. Você vai de 0 a 90, ó. Volta devagar. 2 séries de 10. Depois, de 90 a 180. Não precisa necessariamente ser no mesmo dia. Você mudou ele de posição, baixa um pouquinho, isso é importante. Você mudou ele de posição, significa dizer que você aumentou o estímulo, não é isso que a gente está falando?
Então, é prudente que você não faça tudo no primeiro dia que você fazia lá. Ou seja, mudei para sentado. Eu vou fazer até 90 graus, vou esperar ele voltar depois da manhã. E aí, Vinícius, sentiu alguma coisa diferente? Pô, fiquei com desconforto, tal. Então, hoje eu vou segurar de novo até 90 graus. Pode ser que ele chegou aqui, pois foi tranquilo, doutor, não senti nada. Aí hoje eu já vou, já acrescento o quê? De 90 a 180. Estão entendendo isso, gente? Você pode observar que até para o cinesioterapeuta é importantíssimo que a anamnese, você conversar com o paciente, o que você está sentindo. Por isso que, em hipótese alguma, eu vou ficar botando gelo e mandando ele fazer, porque eu estou mascarando uma possível manifestação de quadro inflamatório, que eu sou Edgar, deve estar falando isso para vocês em reumatologia. Né? Porque eu tenho que considerar que a articulação foi recolocada no lugar, mas as partes moles ainda estão em fase de cicatrização. E toda vez que eu mudar isso, eu estou dando um estímulo diferente. Ok? Mas vamos seguir aqui o protocolo? Então, ó, aqui eu já faria 2 de 10 até 90, depois, até ele ganhar confiança, até chegar o dia que ele vai fazer o quê? Que ele já vai fazer direto. Vem direto agora. Puxa o ar pelo nariz, de preferencialmente, ó, de frente para o espelho, para a cabeça não tombar a cabeça. Ok? Qual foi o outro que a gente fez? Isso aqui tem um segredo bastão, ó. Tem que ser na altura do ombro. Tá? Ó. Volta. Respira. Isso aqui é importante. Você dá essa consciência, porque daqui a pouco o paciente está todo torto. Começa a fazer por conta própria, então respira, para no meio. Se você sentir que ele não tem coordenação suficiente, você faz 10 só para esse lado. Ó. 10 só para esse lado. Aí você vai ver o controle motor que o paciente tem, tá claro? Estou falando de paciente aqui. Você tem paciente às vezes de 15 anos que parece que tem um retardo mental, e você tem um paciente de 80 que é mais ligado que um. Quem está na prática está entendendo o que eu estou falando. Então não complica o paciente. Lembra de um princípio que eu acho que eu já falei para vocês no passado. Reabilitação significa o quê, Fanny? Toda facilidade no início e toda dificuldade no final. Mudei de posição, eu tenho que facilitar para ele, porque lá ele estava relaxadão, ele só estava preocupado com o braço. Aqui não, já tem que estar preocupado com a postura. Então, dá facilidade e vai dando dificuldade no final dessa fase. Eu só vou botar ele na posição ortostática quando eu der o máximo de dificuldade para ele na posição sentada e ele passar. Não passou? Às vezes, resista-se isso também, vão ter situações que você vai ter que regredir com esse paciente, tá? Tu botou ele na posição sentada, ele regrediu, começou assim, aí você volta para a posição deitada. Vamos terminar o protocolo sentado aqui para a gente entender bem isso aqui. Então, ó, rotadores internos e externos, tudo bem? E aqui, tenta esticar esse cotovelo mais. Para no meio, respira. Aqui, ó, não tem como mais para o outro lado agora, para a direita. Mesma coisa aqui. Sentiu que ele está enrolando, está dançando? Faz tudo para a esquerda, faz 10 para a esquerda, respira. Faz 10 para a direita. E depois você vai associando. Tem gente que tem uma boa coordenação, tem gente que não tem. Isso aí. O que a gente está trabalhando? Adutores e abdutores. Eu esqueci de mostrar para vocês ali deitado, mas é tranquilo. A gente começar a trabalhar com o quê? Muda a mão, Vinícius, por favor. A gente começar a trabalhar nessa posição, que colo o cotovelo aqui, vai, bíceps. Deitado você faria também o bíceps. Tudo bem? Ok? Nessa posição, sentado, você já pode começar a trabalhar, segura o bastão aqui atrás. Para isso, você já tem que ter recuperado o arco todo de movimento e ele já tem que estar sem dor, porque olha o movimento que ele está fazendo de abdução. Se ele tiver com o tendão inflamado ainda, ele vai sentir. No dia a dia você vai percebendo isso. Então, ó, vai vir isso aqui, ó. Olha. Ó. Vai. Fecha um pouquinho aqui. Vai agora. Vai. Ó, por isso que é importante. Essa aqui a cabeça projeta um pouquinho também. Tá? Para a gente começar a trabalhar um pouco de musculatura dorsal. Ok? E aqui, ó. Fecha mais um pouquinho o braço. Estica aí. Fecha o cotovelo agora. Vai. O que é isso? Qual músculo que eu estou trabalhando? Tríceps.
fechei o membro superior, tirando o punho do cotovelo. Aqui também pode, ó. Esqueci de passar para vocês, ó. Ok? Bíceps e tríceps aqui. Tá? O paciente, você não dá essa atividade para ele, não tem o controle dele. Tá? Tem o sorvete na testa. Faltou algum? Não estou mexendo ainda com flexores nem extensores de punho. Isso aí vai ser daqui a pouco. Tudo bem? Protocolo. Nada impede também, e é até legal, que você, depois do bastão, você trabalha essa articulação separadamente. Espalma a mão, vem. Ó, de 0 a 90, volta. Espalma a mão, deixa a articulação na posição neutra. Principalmente se tiver síndrome do túnel do carpo. Flexores, foi. Aí depois é só você acrescentar meio quilo no quilo. Depois de 90 a 180, até chegar o momento que ele fizer. Se for o caso, você dá uma estabilizada aqui no ombro dele. Ó. Por isso que esse tipo de protocolo, você sempre fica atrás do paciente. Abdutores agora, Vinícius. Vai. A abdução, você pode ter o mesmo cuidado, de 0 a 90, depois de 90 a 180, até ele fazer a angulação toda. Ah, mas ele está sentindo dor. Ele está sentindo dor quando? Quando chega mais ou menos 80, tu vai trabalhar de 0 a 70, até ganhando amplitude. Estão reparando por que eu não gosto de mascarar, botar TENS, quimioterapia? Porque se você mascara antes, ih, doutor, estou ótimo, o cara vai querer fazer até barra e flexão, vai chegar em casa todo arrebentado. Então não mascara, não faz pré-cinético nessa fase, que vai mascarar. O que você deve fazer aqui é o ultrassom para desinflamar ou um laser, certo? Eles não vão mascarar uma possível manifestação de quadro áureo. Se estiver doendo, vai continuar doendo, né? O efeito dele é mais demorado. Tudo bem aqui? Flexores, aqui você pode trabalhar aqui, ó. Botadores internos e externos. Pode ser assim, pode ser aqui também, ó. Tem várias formas, ó. Agora, isso aqui, qual é o teste? Isso aqui? Só deixe para fazer se você tiver certeza que já não tem nenhuma manifestação de dor. Deixe isso aqui, pode até fazer isso que ele fez aqui, ó, nessa posição, ó. Tá? Agora, se ele tiver ainda algum tipo de desconforto, evita de fazer esse movimento de abdução com rotação externa. Tanto é que é o teste de Paty é esse. Agora, não estou dizendo que antes de você dar alta para ele, você não tem que testar esse movimento, para ver se verdadeiramente ele está recuperado. Tudo bem? Bíceps. Isso. Deixa eu descer do motor. Desce. É assim mesmo, gente. Isso aqui é disciplina de fisioterapia traumato-ortopédica. É o paciente sedentário. Semestre que vem, provavelmente vocês vão ter desportiva. Vocês vão ver que desportiva são os mesmos movimentos, só que na desportiva, o que eles fazem? Eles mascaram e botam carga. Mascaram e joga carga. Tomam anti-inflamatório para tentar levar o cara para cama. Aí é protocolo. A única diferença, eu ouso dizer que a única diferença que existe entre fisioterapia desportiva e fisioterapia traumato-ortopédica é o tipo de protocolo, que é mais acelerado. O cara faz fisioterapia de manhã, de tarde e de noite. Né? Hoje mesmo tem um jogo, aí tem um determinado jogo que o cara está contundido há uma semana, está em tratamento intensivo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Fisioterapeuta desportivo às vezes fica de madrugada no clube ou na casa do cara fazendo tratamento para ver se ele vai ter condição de entrar em campo 9h30 da noite. Essa é a diferença. Mas a ruptura de músculo que ele teve é a mesma que o cara da traumato-ortopedia tem. Então aqui você não tem aquela sangria que tem que recuperar ele de qualquer jeito. Aqui você vai dar tempo ao tempo. O grande problema do atleta é esse, que não dá um tempo para ele recuperar. Por isso que ele vive contundido. Melhora um lado, compensa o outro. Foi, tudo bem? Faltou aqui o tríceps, né? Aqui, ó. Você pode ajudar ele aqui, ó. Aqui é ativo livre, você vai botar a carga menos, meio quilo, depois 1 quilo. Ok? E por último, a nível de ombro. Por último, evolução desse paciente. Você jamais, é bem verdade que muitos vão abandonar o tratamento já nessa fase, por acharem que já estão bom. É um grande erro.
Por isso que a gente tem uma incidência alta de recidiva de luxação, porque o cara acha, porque já está fazendo todos os movimentos sentados, que ele já está recuperado. E aí ele chega em casa, vai pegar algo no armário em cima, o ombro dele pula. Por quê? Porque ele não deu tempo da gente recuperar ele nas 3 fases. Inverte isso, por favor. Seguindo a lógica, não cabe nisso. Para você não correr risco do cara fazer errado, ou você ficar gastando energia segurando ele, coloca ele encostado na parede. Flete um pouquinho o joelho, encosta a cabeça, Vinícius. Isso. Agora vai, até 90, 0 a 90. De frente para o espelho, ó. O que eu estou fazendo aqui? Estou preservando a coluna dele. Não são poucas queixas de pacientes que vão tratar ombro e falam, pô doutor, meu ombro está melhorando, mas eu estou com uma dor nas costas. Depois começou a fazer protocolo na posição ortostática. Por causa das compensações. Então aqui, ó, a parede não vai deixar ele compensar. Vai. Mesma coisa. Não quer dizer que ele já estava fazendo de 0 a 180 sentado direto, que agora ele não pode sentir o desconforto. Então qual é a prudência? Na primeira sessão que você mudou ele de posição, volta a fazer, volta a quebrar o movimento. Vai de 0 a 90, tá entendendo, Mário? Por quê? Aí o paciente até acha assim, pô, mas eu estou regredindo, doutor, eu já estava fazendo tudo. Não, você não está regredindo, pelo contrário, você está evoluindo. Para quem começou deitado e sentado, você está em pé. Só que eu preciso ter parâmetros nessa posição. Por quê? Mesmo ele encostado na parede, olha a dificuldade que a pessoa tem que fazer para controlar o corpo. Ó, o peso já está ali, não tem uma dificuldade, já começa a cansar um pouco as pernas. E ainda tem que controlar o movimento. Anotem isso, não esqueçam mais. Toda a facilidade no início, toda a dificuldade no final. Mudei de decúbito, eu facilito e vou dificultando. Dificultei porque tirei ele da posição sentada na posição ortostática. Diminua a carga. E às vezes o paciente, não, hoje nós vamos fazer assim, depois da manhã você vai me dizer como você está. Porque tem paciente que quer te botar pino, não quero fazer logo. Não é fisioterapia desportiva. Esse cara aqui não está com a faca no pescoço para jogar futebol, para jogar um esporte, não. Vai com calma. Aí você fala, ó, vai correr risco de jogar 3 meses para trás, vai, agora está faltando um pouquinho. Eu trabalho muito no grupo psicológico do paciente nesse sentido. Pô, tu já está trabalhando há 3 meses, vai, por causa de uma afobação, tu joga um trabalho todo fora. Vai. 0 a 90, depois de 90 a 180, e depois direto. Tudo bem? Aqui, ó, mesma coisa. Vai para lá. Vou fazer isso, tem que mexer um pouquinho só. Vai. Botar ela dos 12 a vida toda. Eu te expliquei direito. Mesma coisa que você fez no protocolo. Por isso que eu gosto muito desse protocolo com bastão, porque em todas as fases ele vai me acompanhar. Tá? Botadores internos e externos, mesma coisa. Às vezes o cara fazia direitinho sentado, mas em pé ele já se enrolou. Faz tudo de um lado, depois tudo do outro. Adutores, abdutores a 90 graus. Volta, respira. Tudo bem? O que está faltando a nível de cotovelo? Costa na parede do cotovelo. Vai. Sempre o espelho na frente. Flexores, bíceps. Outra coisa, tá? Que você também pode... Existem algumas variações. Você pode pegar também uma cadeirinha e colocar aqui no bastão. É uma cadeirinha de 2 kg, 3 kg, você tem que ter maneiras diferentes. Mas vamos seguir aqui o raciocínio, vamos terminar com o bastão. Por trás da cabeça. Depois eu vou fazer o isolado. Tem que afastar um pouquinho. Aí você tem que pedir ao paciente, contrai o bumbum, contrai a barriga, dobra o joelho um pouquinho, vai. A importância de ele estar perdido, qualquer um estaria. A importância de estar o quê? De frente com o espelho, tinha que ter um espelho aqui. Tudo bem? E por último, Vinícius, o tríceps. Afasta mais um pouquinho. Esses dois que você vai ter que ter mais cuidado, pode fazer até aqui, pode fazer assim para frente. Vai. Vamos fazer de vira para a porta lá. Vai. Ó, você nada impede de você estar aqui atrás ajudando ele. Se você parar para observar, por que barradas na posição ortostática? A pessoa não fica o tempo
todo sentado, a pessoa não fica o tempo todo deitada. Você só pode dar alta para esse paciente quando ele ficar na posição ortostática. É aquilo que eu falei, você não reabilita ele na posição ortostática, amanhã você pendurar uma roupa no varal, você pegar uma louça no armário, não vai conseguir. Tudo bem? Foi. E para a gente seguir o raciocínio, Vinícius, faz isolado, tudo que a gente fez isolado, ó. Mostra a cabeça na parede. Vai. Isolado, ativo livre. Agora a gente tem. Reparou que em todas as fases eu comecei com bastão, depois evoluí com o trabalho individualizado? Ativo livre, depois eu vou evoluindo para a cadeireira, meio quilo. Quando é que você vai dar alta para ele? Barrados, eu vou dar alta para ele quando ele não tiver mais dor, quando ele não tiver mais nenhum desconforto, quando ele já fizer todos os movimentos que eu pedi, com no mínimo 1 kg de resistência e 2 séries de 10. Qual é o raciocínio que eu passo para vocês ao longo do semestre? 3. Perfeito. É uma outra variável. Ele foi bem ali porque ele fazia 2 de 10, aqui eu tenho que acrescentar. E às vezes quando você aumenta uma série, máquina, às vezes o cara sente diferença. Às vezes você passou para 1 de 10, aumentou 1 de 10, pô, você tinha que ficou cansado, você tinha que ficou desconforto, você joga para 2 de 10 também. Desculpa, mas eu só vou dar alta para ele quando ele fizer todos os movimentos, quando ele me convencer de que ele tem resistência muscular e ele tem força muscular. Está claro isso, gente? Alguma outra dúvida? O que vocês podem fazer aqui? Eu não acho redundante a gente fazer agora, porque nós já fizemos isso aqui. Lembra o trabalho de propriocepção? Na cama elástica, pulando? Você pode estar jogando a bola para ele, nessa fase aqui. Para quê? Para ele ainda aumentar a dificuldade do controle e ele começar a ter movimentos isolados. Lembra da aula de treinamento de marcha e propriocepção? Eu priorizei o chute. Né? Nessa fase, você vai botar ele na cama elástica no balancinho e vai dar a bola para ele jogar, para ele segurar com a mão, para mudar, dificultar. Fala, você quer falar? Professor, ele está nessa fase ortostática já. Aí coloca mais 10 para ele fazer e tal, ele sente dor, muita dor. Vai regredir para ele deitado ou vai regredir para ele sentado? Aí você tem que reavaliar qual é essa dor. Lembra aquela escala de 0 a 10? Sim, o mas... cara chegou com 10 de dor, acordou de madrugada com dor. Vai voltar deitado. Tira tudo. Tira a resistência, tira o bastão, tira Começa tudo. do zero. De repente eu nem vou mobilizar ativamente ele naquele dia. Agora, procura saber o que ele andou fazendo. Entendeu? Que é essa fase que é perigosa. O cara começa a achar que já está legal. É essa grande dificuldade do paciente entender. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, a respeito, já viu as pessoas que acham que para perder peso tem que ficar horas sem comer? Elas ficam 10 horas sem comer, mas quando comem, 1 hora recupera tudo. Consciência. Né? Eu estou com uma enteada de 15 anos que é assim, eu fico 5 horas sem comer. Quando ela começa a sair, top sander, não sei o que, eu não tentou nada, cara. Então é consciência. Estou trazendo esse papo porque é trabalho de consciência. A mesma coisa é aqui. Entendeu? Muitas das vezes as pessoas não precisam de dieta, elas precisam de reeducação alimentar. Come a cada 3 horas, come uma maçãzinha, come uma coisa assim. Ela tem que ter a consciência o quê? Aí eu estava conversando com uma senhora sobre isso, ela falou, é muito difícil as pessoas criarem consciência, e é verdade. É difícil você criar consciência que tem que recuperar, que ainda não está em fase de recuperação. Então você tem que dar essa consciência para ele não pular etapa. Se ele na ABD dele já faz musculação, ele já acha, já posso pegar peso, já posso puxar ferro. Entendeu? Só que se você tem esse paciente na mão, você monitora ele. Eu já dei o exemplo para vocês, brigada paraquedista do exército. O cara nessa fase já pegava peixe e chegava todo arrebentado. Vem cá, mas não foi uma série de 10 que fez você ficar com essa dor toda. Eu não fiz crioterapia antes, eu não fiz crioterapia depois para ficar enganado. Alguma coisa você fez, tá certo? Agora, quando eu falo pior, é um desconforto. Caso eu acordei com peso, e muitas das vezes é dor muscular. Não é nem tendinose, é muscular, um deltóide dolorido, tá certo? Um trapézio dolorido. Aí o psicológico acha. Aí a importância de você confiar, você conhecer o paciente, você passa essa segurança para ele. Tudo bem? Agora vamos. Síndrome do túnel do carpo. Não é porque é no punho, assim como o joelho, lembra? Lesão no joelho, nós trabalhamos musculatura de quadril, trabalhamos musculatura de tornozelo, não foi? Lesão de tornozelo, nós trabalhamos musculatura de joelho e de quadril. Aqui é a mesma coisa.
nisso. A diferença é que, de repente, em membros superiores, você não precisa estar dando carga do lado que está sadio. Mas você viu a importância do lado sadio para ele começar a ter confiança no lado lesado, não foi isso? Já em membros inferiores, é obrigação você trabalhar a carga também no membro contralateral. Então, a única diferença que pode existir é essa. Mas, a nível do segmento, foi na interfalangiana distal. Você tem que trabalhar punho, você tem que trabalhar cotovelo, tem que trabalhar ombro. Então, isso aqui foi o protocolo para ombro. Vamos aqui, a nível de punho. É a coisa mais fácil que tem. Você vai pensar em flexores e extensores, tudo bem? Fica lá, Vinícius, por favor. A diferença é o quê? Fica aqui, por favor. A diferença qual é? Qual é o movimento que é mais irritativo para túnel do carpo? Nós falamos na semana passada. Qual é o movimento que diminui ainda mais o túnel do carpo? Flexão. Então, é essa que eu tenho que tomar cuidado. Ou seja, eu jamais no primeiro momento, tá botando o paciente deitado, eu não vou ter que trabalhar tudo com ele. Meu raciocínio, a minha lógica é sempre sempre a mesma, melhor dizendo. Eu quero trabalhar com ele deitado para ele descansar todo o membro superior e eu poder monitorar o que eu quero. Faz a flexão máxima. Eu jamais vou começar com esse paciente trabalhando uma flexão máxima, sabendo que ele tem túnel do carpo. O que eu vou fazer? Aí teve alguém que me perguntou na sala, se eu não me engano, como é que eu vou saber até onde que eu vou? Acho que foi o Wagner, não foi o Wagner, mas foi pro ombro, né? Não foi pro punho. Bom, enfim, o que eu vou fazer? Faz um mínimo de movimento. Ele vai dizer para mim, que aqui ele já começa a sentir uma fisgada. O que eu faço? Eu venho aqui e bloqueio, Volta agora, volta. Vem. Eu com o meu polegar, eu estou bloqueando no ponto de dor. Tá entendendo? Ele falou para mim, aumenta um pouquinho mais só a amplitude, só um pouquinho mais. Aí, a dor ele falou que começou aqui, eu venho e bloqueio aqui, Volta agora. Vai. Tá conseguindo passar? Eu estou bloqueando, por quê? Porque eu não quero que ele trabalhe dentro da dor. Porque se ele estiver trabalhando dentro da dor, significa o quê? Que ele está comprimindo mais o nervo mediano. Tá claro isso? A preocupação que você vai ter que ter é essa. Então eu vou trabalhar aqui, a mesma cinesioterapia. Vai. Até aqui tudo bem? Tudo bem. A diferença é o quê? Em vez de eu começar com 2 de 10, lembre-se, eu estou tratando nervo. Então eu vou começar com 1 de 10. Agora, o fato de deitar com o túnel do carpo não significa dizer que eu não posso também ter trabalhado o cotovelo e o ombro como nós trabalhamos agora há pouco. Estão entendendo, gente? Tudo bem? A mesma coisa a extensão, Vamos supor que na extensão ele só sinta no finalzinho. Vai, faz a extensão máxima. Olha o quanto que ele pode ir de extensão. Só que ele falou para mim, vai, que ele começa a sentir aqui. Então eu venho e bloqueio aqui com o meu polegar, Vai. Tenta passar, Vinícius. Tenta passar. Consegue? Está entendendo qual é a tua função aqui? Está entendendo? Mas se for aqui, no outro movimento, e ele continuar sentindo, se eu apertar aqui em 1100, a formiguinha, né? Fica dormente. Aqui, como é que eu vou fazer? Está fazendo a compressão no túnel do carpo? Aqui Eu não faço no túnel do carpo, não. Eu faço na face palmar. Aqui assim. Vai, na face palmar, abaixo do túnel. Porque senão, foi até uma questão que caiu na prova ontem, quem veio e fez, que eu não comentei com vocês, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que era o sinal de Tinel. Sinal de Tinel, já ouviram falar? Sem ser na prova de ontem? Sinal de Tinel significa percussão. Faz-se uma percussão, normalmente em cima de lesão nervosa ou dos chamados neuromas. O que é neuroma? Um nervo que cresceu anormalmente, dá muito no pé. Então, o sinal de Tinel significa percussão. Tem alguns autores, imagine você, Fabrício, você vai ficar feliz se eu chegar e fizer um Tinel em você vai lá no céu, não vai? Eu não faço isso, que é uma covardia com o paciente. Porque se no teste de falha ele já falou que... Mas tem alguns autores, por isso que estava lá ontem. Sinal de Tinel é característico para que patologia? Ali era síndrome do túnel do carpo. E eu já está tão no meu inconsciente não fazer, porque no começo de carreira você vai pela literatura. Faz o fala e faz o Tinel. E o paciente quase me dá uma pranchada.
Imagina, o cara, eu vou fazer uma percussão aqui, o cara vai levar um choque. O cara não voltar, fala, não, pô, é aí que a gente começa a aprender. Né? Muitas das coisas que eu passo para vocês aqui, eu não aprendi na faculdade, eu aprendi na prática. Muitas das vezes eu perdi o paciente por conta disso. Vou voltar naquele cara maluco lá, me deu uma pancada, fiquei com a mão toda dormente. É verdade, eu também não voltaria. Né? Por quê? Porque não teve ninguém que chegou e falou, não, literatura, teste de falha, sinal de Tinel, mas foi isso que você falou. Se com a leve compressão no túnel do carpo você já sentiu, imagine se eu fizesse uma percussão, mas você não viu daí que está um pouquinho longe. Eu bloqueei na face palmar. Aqui, ó, vai. Não é aqui. Até porque se eu fizesse aqui eu não ia conseguir bloquear muito. É aqui, ó. Como se fosse aqui, ó. Eu limito aqui, ó. Eu faço assim, ó. Eu até passo o dedo por cima do túnel. Posso até passar, mas a pressão que eu estou fazendo é aqui, ó. Tá? Então, o mesmo raciocínio utilizado, normalmente a flexão vai estar, a flexão ela é mais dolorosa, porque ela agride mais o túnel do carpo. A extensão você já tem uma amplitude maior. Acontece contigo aí? Então, vamos supor aqui que na extensão ele está sentindo um pouquinho, ele tem uma tolerância maior de movimento. Vai, Lívia. Ó, aqui a amplitude toda, volta. Vamos supor que ele vai sentir a partir daqui, vai. Ó, eu vou e bloqueio. Tudo bem? Mas vamos enriquecer a tua colocação? Se durante todo o movimento ativo ele sinta parestesia, você não vai fazer ativo. Você vai ter que trabalhar mais um pouco o turbilhão, o ultrassom, mas não impede de você fazer um trabalho passivo. Você vai trabalhando passivamente, porque teoricamente, passivamente, você não está gerando tensão muscular, então não está aumentando essa compressão. Pô, Barralha, até passivamente ele está sentindo, então me desculpa, ele está na fase aguda. Está contraindicado qualquer tipo de cinesioterapia. Aquele quadro clínico que nós falamos lá na aula. Tudo bem? Está claro isso? Desvio na radial, você sente alguma coisa? Não, só o radial. Sente? Pouco. Faz o desvio radial. Ó, normalmente desvio radial e lunar, nada acontece, só se manter. Se manter você vai sentir. Volta, ó. Você tem desvio lunar e radial para ser trabalhado. Aí sem problema. Mas se for o caso, você bloqueia também aqui do lado. Ó. Vai, o outro lado. Ó, você pode estar bloqueando isso. Tá certo? Onde que bloqueia? Aqui, ó. Ah, tá. Tenta fazer força, menino. Vai. Consegue mais? Tem uma coisa aqui do outro lado. Vira a mão. Tenta fazer aqui, ó. Aí eu vou aumentando aqui de acordo com o que eu quero. Pô, é trabalhoso, mas é cinesioterapia, gente. Isso aqui vai ser o pré-requisito. O que acontece? No início do tratamento, você não vai ter como incrementar muito cinesioterapia no punho. Mas você está incrementando aonde? Cotovelo e ombro. Ah, por quê? Lembra que nós dependemos daquela diminuição, daquela abolição da parestesia? Então, à medida que a parestesia vai diminuindo, eu vou aumentando a amplitude de movimento. Tá claro isso? Tudo bem? Sendo assim, senta aí, Vinícius, por favor, com a perna para cá. Preste atenção numa coisa, por favor. Redobre sua atenção aqui. Muitas das vezes, você entendeu o protocolo cinesioterapêutico perfeito. Monitorou bem o movimento, a fase, mas quando chegou na hora do alongamento, Magno, na hora que o cara faz? Esquece que tem problema no... E aí, ó. Tá certo? Eu já vi paciente entrar, você tomou cuidado, você ficou cheio de medo, mas na hora do alongamento você veio. Isso aqui, para quem não sabe, é uma técnica de mobilização neural. Quando você pega e faz isso aqui, é uma... Então, ou seja, você estirou o nervo todinho. Qual é o segredo? Tá tratando síndrome do túnel do carpo? Deixa a mão livre. Estou fazendo uma abdução, estou alongando quem? Aquela confusão, aquela que a gente lembra de alongamento? Vamos tirar agora aquela dúvida. Então, ó, abdução, estou trabalhando quem? Adutores. Eu posso até aumentar aqui. Olha a mão. Estou deixando a mão quieta. Tudo bem? Paciente com síndrome do túnel do carpo. Por quê? Esse alongamento eu vou começar a fazer somente quando naquela mobilização anterior eu já consegui fazer o arco todo de movimento no nutridor. O que eu estou querendo dizer? Síndrome do túnel do carpo
no primeiro momento você abre mão do alongamento, você não faz alongamento para flexores e extensores. Por quê? Para você alongar flexores e extensores, você tem que fazer flexão e extensão, que é justamente o que o túnel do carpo não precisa no primeiro momento. Ok? Então aqui, ó, fiz, olha para frente, ó, pode deixar uma posição neutra. Eu posso até estabilizar aqui, não tem problema, ó. Mão na posição, porque eu não posso fazer isso. Tá? Então, ó, eu esqueço a mão e vou trabalhar o alongamento aqui, ó. Esqueço a mão. Estou alongando quem? Tríceps, estou fazendo flexão do cotovelo, estou alongando tríceps. O movimento é esse, ó. Volta aqui, extensão de ombro, estou alongando quem? Flexores. Flexão de ombro, estou alongando quem? Adução de ombro, estou alongando quem? Alguma dúvida? Tranquilo? Quero fazer outra observação, que já fiz anteriormente. Existem protocolos fantásticos de TeraBand para recuperar ombro. Fantásticos. Quem quiser estudar para ter conhecimento, de repente você está fazendo estágio no local que você atende atleta ou jogadores amadores. Só que eu mantenho a minha linha. Se eu falar para vocês aqui, mostrar protocolo de TeraBand que eu trabalho com isso, estou sendo mentiroso, que é uma coisa que eu não sou. Mas existe protocolo. Você tem paciente que tem problema de rotadores, né? É o chamado protocolo de Rockwood. Vai segurar, vai fazer aqui, vai fazer assim. Então tem vários. Esse protocolo eu uso há mais de 15 anos e é com esse que eu reabilito dentro da cinesioterapia convencional. Se eu não estiver fazendo RPG, eu vou fazer o protocolo, esse protocolo. Levando em consideração quadro álgico, não mascarando com gelo, você tem tudo, e monitorando esse paciente, que você não está fazendo coisas que não deve. Dúvidas? Então, o protocolo de membro superior hoje está encerrado. A gente acabou de encerrar o protocolo de membros superiores, já tínhamos encerrado de membros inferiores. Tivemos uma aula de fratura semana passada. Se for fratura de membros superiores, você vai usar esse protocolo. Se for de membros inferiores, você vai usar o protocolo que nós já vimos. As aulas daqui para frente, lordose, escoliose, hipercifose, hiperlordose, geno-valgo, geno-varo, genuflexo, geno-recurvado, pé cavo, pé plano. Vai ter aula prática? A gente vai ter até aula prática para a gente revisar. Mas, se eu tenho um paciente com valgo, significa dizer que a musculatura adutora está contraturada. Eu vou ter que trabalhar mais alongamento. Vocês já viram alongamento de adutores aqui comigo? Então, as aulas que eu montei agora teóricas, todo o protocolo de membro superior e membro inferior já foi dado. Qual é a variável? Você já tem discernimento para entender o que você tem que tomar mais cuidado. É lesão só de cruzado anterior, é lesão de menisco, é lesão de... Fala. Quer falar não? Se você quisesse falar também? Então você já tem protocolo mínimo, treinamento de marcha, propriocepção. Em cinesioterapia a gente vai implementar no seminário mais algumas coisas. Dúvidas? Então quem quiser, bote em prática isso. Vamos aproveitar agora, vamos praticar. Certo? Alguma pergunta? Não?